pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez na matéria de História, para vocês aí no quinto ano. Meus queridos, a gente vai introduzir aí, né, o conteúdo do mês de maio, tá? A mineração no Brasil. Meus amados, essa é a primeira parte do conteúdo do mês de maio, tá bom? A gente já passou algumas atividades aí no mês de abril e a gente espera que vocês tentem responder, aquelas que vocês não conseguirem responder, a gente vai estar ajudando vocês em outras videoaulas, tá bom? Nós vamos falar aí sobre a mineração no Brasil. Veja bem, o descobrimento do ouro no Brasil, tá? Só introduzindo aí o conteúdo, a mineração, o descobrimento de ouro e pedras preciosas aqui no interior do Brasil, digamos assim, estimulou o trabalho de muitas pessoas, trouxe muitas pessoas para o interior do Brasil, tá bom? Na verdade, a região das Minas, ali em Minas Gerais, se desenvolveu grandemente por causa da constante chegada de trabalhadores na esperança de enriquecer nas minas de ouro. Tá? Mas o que se vê ao longo do conteúdo é que durante muito tempo o que aconteceu ali foi uma escravidão de uma forma tão cruel que levou muitas pessoas até a morte. É claro que isso não vamos falar aqui no conteúdo de vocês, a gente está falando porque a gente vê em outros livros, né, complementos, também pesquisa aí, e a gente chegou a essa conclusão, que na verdade 80% daquelas pessoas que viveram ali, elas na verdade foram escravizadas, tá? E nunca conseguiram, digamos assim, enriquecer com o ouro. Na verdade o ouro só enriquecia os donos da mina, e as pessoas que trabalhavam cada vez mais eram escravizadas. Veja bem, o descobrimento do ouro e pedras preciosas aqui no Brasil e o trabalho nas minas estimulou o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior do país. A extração desses minérios era, em grande parte, por pessoas escravizadas de origem africana, que trabalhavam por muitas horas em péssimas condições de trabalho. Mesmo aí, dá para vocês perceber, tá? Que na verdade houve sim um sofrimento muito grande, uma escravidão autorizada nessa região. Porque as pessoas chegavam ali na esperança de enriquecer com ouro e pedras preciosas. De fato, elas encontraram ouro e pedras preciosas na região onde hoje é Minas Gerais, tá? Em grande quantidade até. Todavia, havia um interesse muito grande do rei de Portugal nesse ouro. E o que acontecia? 80% do que se produzia era enviado a Portugal, tá bom? E só uma pequena parte ficava aqui. Mas assim, as pessoas, elas extraíam o ouro e tinham que pagar altos impostos pela posse do ouro, tá? Vocês vão ver que alguns impostos foram criados pelo rei de Portugal para garantir controle sobre esse ouro extraído aqui no interior do Brasil. Veja bem, a expansão do território. O processo de colonização, só lembrando, falando aqui a expansão do território. Esse processo de colonização do território brasileiro teve início nas regiões litorâneas, mas a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do país, tá, foi a mineração. Veja bem, nós vimos que nessa questão aí, nesse processo de expansão do território, tá, do Brasil, houve um interesse muito grande das pessoas, desses trabalhadores, em, digamos assim, construir vilas ali. Eles fundavam vilas que eram consideradas vilas temporárias, não é isso? E aí o que acontece? Grande parte dessas pessoas, né, digamos assim, vinham interessados das chamadas drogas do sertão. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, drogas do sertão, talvez você pense que é outra coisa. Na verdade, não. Na verdade, referia-se a produtos, digamos assim, que eram encontrados na mata brava, tá? Que eram encontrados na mata bruta. Então, naquela região ali onde hoje está, por exemplo, a região norte, uma parte da região norte do Brasil, onde o norte encontra com a região nordeste, tá? Bem naquele meio ali, onde uma área que a gente chama de transição, tá bom? Tá? Ali onde está o Maranhão, por exemplo, naquela região ali, tinha em grande quantidade castanheiras, tá? Hoje chamada castanhas do Pará, e também grande quantidade o cacau selvagem, o cacau bruto, que não era aquele produzido, tá, nas roças sob cuidados dos agricultores. Na verdade, a planta brava mesmo, que nascia no mato. Só que é o mesmo cacau, todavia, nascia na mata, tá? Porque era típico daquela região ainda hoje, tá? Você sabe que o cacau é típico da região norte do Brasil. Então o que acontece? Tinha um grande interesse nesses produtos. E dessa forma, tá, alguns colonos, né, tiveram interesse em ocupar aquela área ali, tá bom?
Com o desenvolvimento da pecuária e a busca pelas essas drogas do sertão, essa região foi rapidamente colonizada, criadas vilas temporárias, como eu disse. As pessoas ficavam ali pouco tempo, e elas iam com o tempo, quando elas saíam, outras pessoas ocupavam e iam se desenvolvendo, mais tarde viravam vilas, depois pequenos núcleos urbanos, tá bom? Mas a atividade que promoveu mais deslocamento de colonos para o interior do território justamente foi a mineração. Por quê? Porque também foi encontrado ouro naquela região. No final do século XVII, os bandeirantes, só para você saber, bandeirantes eram colonos portugueses enviados aqui ao Brasil para capturar escravos e também para tomar conta do território, tá? De uma faixa de terra. Tá? E aí o que acontecia? Eles pegavam indígenas e tentavam botar para trabalhar nas propriedades. Mas esses indígenas reagiram bravamente, tá, ao processo de escravidão e não foi possível escravizá-los. Bom, mas de qualquer forma, tá, eram chamados colonos porque a função básica deles era justamente colonizar o território brasileiro, tá bom? Por essa razão eles receberam esse nome de colonos. Eles moravam e fundavam as chamadas colônias, tá bom? Que na verdade eram núcleos urbanos que se desenvolviam dessas vilas, pequenas vilas temporárias, tá? E mais tarde vieram até se tornar cidades. Bom, nós vamos falar também, veja bem, no final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais, tá? Antigamente chamado Ouro Preto. Essa descoberta atraiu grande número de pessoas e de mineradoras, milhares de pessoas na verdade, que desejavam enriquecer com a exploração do ouro. E nós vimos aqui um pequeno esquema aqui no livro de vocês, um mapa, tá? Que mostra mais ou menos essa quantidade de pessoas nessas regiões, tá? Litorâneas do Brasil. E as atividades que elas desenvolviam, logicamente os núcleos urbanos que se formaram, tá? Desse crescente aumento de pessoas tentando encontrar ouro nessas regiões. Na verdade, vilas chamadas, muitas delas chamadas vilas temporárias. Boa parte dessas vilas, mais tarde, se tornaram cidades, tá bom? Veja bem, a corrida, tá? Outra parte aqui, como você pode ver, a corrida do ouro. Veja bem, a intensa migração para a região das minas ficou conhecido como a corrida do ouro. Por quê? Veja bem, era muita gente se deslocando das outras regiões do Brasil, tá? Para justamente essa região de Minas Gerais em busca de ouro. Então assim, o interesse por isso era muito grande. As pessoas vinham de todas as partes na esperança de fato de enricar. Mas quando chegavam lá, o que acontecia era isso. Era uma escravidão. Agora por quê? Veja bem, tudo que se produzia nessas colônias, tá bom? O que acontecia? Era trazido de fora, tá bom? De outros estados. E como a mata era um pouco fechada, os caminhos eram estreitos, saía as tropas de burro, tá bom? De mulas, de jumentos, com um jacá cheio de mercadorias. Na verdade, a base dessas mercadorias era a alimentação, tá bom? Porque na mina eram pouquíssimas as pessoas que tinham um tempinho para se dedicar a plantar a agricultura, entendeu? E aí o que acontece? Faltava comida. Eles passavam muita fome nesses locais. Faltava roupa, faltava calçado. E aí essas mercadorias eram trazidas de fora. E quando chegavam na região das minas, depois de passar por grande parque, em grande floresta fechada, essas mercadorias tinham um valor muito alto, entendeu? Era um valor até abusivo, um valor muito mais alto do que elas valiam de fato. E aí o que acontece? Muitas pessoas se endividavam, tá bom? Muitos daqueles mineiros, eles ficavam endividados, às vezes até com o próprio dono da propriedade. E aí o que acontece? Eles acabavam que não tinham como pagar a sua dívida. E aí o dono da terra obrigava eles a trabalharem até pagar o valor da dívida. Só que cada vez mais eles iam se endividando, tá? Porque precisavam comer, precisavam calçar e vestir. E aí, quando comprava de novo, ficava devendo de novo. Então eles ficavam meio que escravos dessa forma abusiva de trabalho, tá bom? Aí veja bem, esses colonos, tá? Em busca do ouro, essas pessoas, eles fundavam os chamados arraiais. Eles fundavam pequenos agrupamentos de pessoas, sabe? Só que arraiais